amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou o Márcio e estarei trazendo hoje um vídeo com um tema bastante interessante, que é: por que a serpente induziu Eva a comer do fruto proibido? Espero que o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, esteja sobre nós e possa iluminar nossas mentes e esclarecer qualquer dúvida que possa surgir em nossos corações, que a vontade do nosso Deus Pai possa ser realizada e que nós podemos aprender mais sobre as Sagradas Escrituras a partir desse vídeo. Fique comigo no Hipóteses. Os textos que embasam o conhecimento contido nesse vídeo encontram-se no livro de Gênesis capítulo 3, e os versículos 1 ao 5. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. No Gênesis capítulo 3, versículo 1, nós já começamos a encontrar algumas informações interessantes a respeito do tema. Porque é a serpente que toma a iniciativa em conversar com Eva. E por que isso acontece? A serpente já estava debaixo da influência de Satanás. E essa influência já deveria estar acontecendo há algum tempo. É provável que já houvesse alguma intimidade entre ambas. E, da mesma forma como a serpente estava sob a influência de Satanás, agora quem está sendo influenciada é a mulher, Eva. Imediatamente surge uma segunda questão que é tão importante quanto a primeira, que é: como a serpente soube que Adão e Eva não deveriam comer do fruto proibido? No Gênesis capítulo 3, versículo 1, já vemos que de alguma forma a serpente sabia que havia uma proibição de Deus com relação a Adão e Eva comerem o fruto. E como isso acontece? Temos algumas teorias com relação a essas possibilidades. A primeira é: a cobra estava presente no momento em que Deus deu as instruções para Adão. No entanto, isso parece ser improvável, já que os animais eles só foram levados à presença de Adão depois de Deus já ter dado todas as instruções a ele. A segunda teoria é de que Satanás ele estava presente no momento em que Deus instruiu o homem. Todavia, essa teoria ela não parece ser coerente, já que a Bíblia afirma que no momento em que Deus fez o homem, não havia possibilidade alguma de algum ser maligno estar presente naquele momento, naquele local. Uma terceira opção seria a de que Satanás teria acesso a essas informações por meio das conversas entre Adão e Eva. Como isso aconteceria? Por Satanás ser um ser espiritual, ele poderia estar presente no Jardim do Éden observando a humanidade. Entretanto, se essa hipótese fosse possível, Satanás ele teria se disfarçado de anjo e iria à presença do casal como sendo enviado de Deus e iniciaria um diálogo ao invés de depositar toda a sua confiança na serpente, podendo ter assim seus planos frustrados por depositar toda a sua estratégia no animal, na serpente. Então isso não parece ser plausível. Assim, podemos concluir que nessa teoria poderia ter sido direto, ao invés de estar com estratégias ou subterfúgios a qual poderiam não dar certo de imediato e tudo ir por água abaixo. Uma próxima teoria é bastante interessante, já que a serpente poderia ter acesso a essa informação por meio de Eva. Como isso iria acontecer? Pode ser que a serpente e a mulher já tivessem tido algum tipo de diálogo anteriormente. Isso faz com que não haja surpresa nenhuma quando a mulher vê a cobra falando. Logo, ela pode ter contado tal informação para a serpente, já que não havia maldade alguma naquele momento, naquele instante, dentro do jardim. Como a cobra estava constantemente no Éden,
e ela poderia se aproximar do casal, pode ser que ela, em um desses momentos, tenha chegado à presença do casal e ter ouvido Adão e Eva conversar sobre tal assunto. Mesmo essa possibilidade podendo acontecer, só uma mente já influenciada pelo mal estaria à espreita em busca de uma informação que poderia destruir a harmonia existente entre Deus e o homem. Então, isso parece ser algo impossível de acontecer. No Gênesis capítulo 3, nós vemos que a serpente ela já está envolta em um ambiente sombrio, obscuro, quando ela diz: "Foi isso mesmo que Deus disse?" Esse versículo ele afirma que a serpente ela já havia tido contato com tal conhecimento, e não é difícil de imaginar que tal informação tenha sido repassada à serpente por meio de uma conversa anterior com Eva. E agora ela vem deturpando as palavras que foram ditas a ela em outro momento. Desta forma, Satanás agora pode influenciar a cobra por meio da informação que ela já tinha. Isso não quer dizer que tenha havido alguma espécie de possessão demoníaca. Pelo contrário, o que houve ali foi uma influência maligna sobre a serpente. No Gênesis capítulo 3 e versículo 3, nós vemos que Eva imediatamente corrige aquilo que a serpente havia dito para ela. Por quê? A serpente propositalmente tenta iludi-la e de imediato não consegue. Eva estava atenta, Eva sabia o que havia sido dito para ela. Podemos comer de todas as árvores do jardim, menos dessa daqui. A gente não pode nem tocar. Imagina comer. Se comer, vai morrer. Então, a serpente ela não conseguiu ter argumentos o suficientes nesse momento para derrubar Eva. Os argumentos trazidos agora pela serpente, eles são bem mais elaborados, bem mais atrativos e convincentes. E as informações que são trazidas para Eva fazem com que a história tomasse um novo rumo. Certamente não morrerás, disse a serpente, porque no dia em que você comer, serás igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Então, essa é a nova estratégia, uma conversa que parece agradável, que é agradável não só aos ouvidos de Eva, mas também a um coração que agora está se tornando tão sombrio quanto o da serpente. E qual é a hipótese para o vídeo de hoje? A conversa com a serpente se mostrou algo extremamente perigoso, pois a serpente agora está sob a influência de Satanás. Essa conversa só poderia acontecer uma vez entre esses personagens antes dela ser repreendida por Deus. Então Satanás sabia que aquela era a sua única chance. Então chegamos ao ápice. Seria tudo ou nada naquela última conversa. Satanás, ele não tem o conhecimento, mas ele tem acesso à serpente, que tem acesso à mulher com o conhecimento. Satanás agora ele tem um conhecimento por causa da cobra. A cobra influencia a mulher a comer o fruto. Satanás, ele possivelmente estava muito próximo desses acontecimentos. Certamente ele estava na árvore, influenciando diretamente aquilo que estava acontecendo, improvisando até o momento em que ele conseguisse alcançar os seus objetivos. Então, uma influência direta na conversa, no diálogo. Infelizmente, ela acabou cedendo aos argumentos da serpente e desobedeceu uma ordem direta de Deus. Espero que tenha ficado claro as informações desse vídeo, por qual motivo a serpente induziu Eva a pecar. Deve ter ficado claro, espero que tenha ficado claro que a serpente estava debaixo de uma influência maligna. Eva acabou sendo influenciada também por essa influência que estava ali por trás da serpente e desobedeceu a ordem direta de Deus. É isso que acontece quando nós deixamos de ser influenciados por Deus e passamos a ser influenciados por outras pessoas que não têm a intimidade com Deus. Deixe o seu like, comentem aí e até o próximo vídeo aqui no canal Hipóteses. Tchau!